tecidos, né? A gente vai ter os tipos de célula. Alguém pode me ajudando? Me dizer o que tem em cada coluna? Composição da matriz extracelular. Classificação. Beleza, peraí. Composição da matriz extracelular, tá? Aí a gente tem também a composição, não é isso? Composição, o que mais que a gente tem? Tem a função. Função do tecido, beleza? E aí a gente tem mais o quê? A localização. Localização, o que mais? Só? De onde vêm as células, né? Tá, bora lá. Então, aqui eu vou excluir essa coluna. Cadê fonte para excluir a coluna? Dividir, selecionar, dividir. Não tem excluir? Não, tá ótimo. Deixa isso aqui, vamos lá. Bem, quais são os tipos de célula? A gente estava respondendo, né, sobre o tecido epitelial, não é isso? Tecido epitelial. Aí nós vimos que o tecido epitelial, o tipo de célula vai depender desse tecido, não é? Então, quais são as células que vão compor o tecido epitelial? A gente vai ter as células em relação... No caso do epitelial, a gente sempre vai ter que levar em conta a função do tecido, tá? E a morfologia desse tecido. Então, em relação à função, ele vai ser classificado em dois, não é isso? Então, vou até tirar aqui o que é classificação. Então, olha só. Em relação aqui à classificação desse tecido, ele vai ser classificado tanto em tecido, né, de revestimento, como ele também vai ser classificado como um tecido de quê? Como um tecido glandular. Então, ele vai ter duas funções, tá? Aí vocês já até podem pegar essa mesma resposta aqui e jogar aqui para a classificação. Então, ele é classificado em relação ao revestimento e também em relação a... Desculpa, ele vai ser classificado em relação à sua forma, ao número de células, tá? Toda. Ele vai ser classificado em relação à função, em relação ao número de camadas e em relação à forma das células. Essas aqui é o que vai classificar o tecido epitelial, certo? Em relação à sua função, ele vai ser classificado tanto em um tecido de revestimento, como também em um tecido, né, glandular, tá? Vou até colocar aqui o que eu for respondendo em vermelho. Em relação ao número de camadas, ele pode ser simples, ele pode ser estratificado, ele pode ser pseudo estratificado, certo? Ele ainda pode ser um tecido de transição, que foi também o que a gente já viu, certo? Então, essa daqui vão ser as formas como ele vai ser classificado, em simples, estratificado, pseudo-estratificado. E em relação à forma das células, esse tecido ele vai ser pavimentoso. Vocês estão conseguindo acompanhar aí da casa de vocês? As podem ser cúbicas ou elas podem ser colunares. Vocês estão conseguindo acompanhar? Professora, está mostrando esse quadro? Eu não estou vendo, não. Sério? Estou vendo. Ok. Vamos projetar o Não. quadro.
Pronto. Quadro projetado. Estão vendo agora o quadro? Agora sim. Beleza, perfeito. Vou diminuir aqui a fonte das coisas da tabela, colocar numa fonte 10. Vocês conseguem ler? Tá pique-cheio. Melhorou? Melhorou. Beleza. Então, função, revestimento, tá? E glandular. Número de camadas, esse tecido pode ser simples, estratificado, pseudoestratificado ou também epitélio de transição. Em relação à forma das células, esse tecido ele pode ser, né, pavimentoso. As células podem ser pavimentosas, cúbicas ou colunares, tá? Qual é a Professora, mas aí nesse quadro que não está pedindo, não é só classificação? Sim, mas ele é classificado em relação à função, ao número de camadas e à forma das células. Ah, sim. Então, tu tem que colocar tudo que está aqui em preto, tá? Qual é a função dele? Basicamente a mesma coisa aqui, ó. Função, revestimento. Ele vai ter função de revestir. Também uma função glandular, tá? Qual é a localização? Onde é que eu posso encontrar esse tipo de tecido? Eu vou encontrar ele na pele, eu vou encontrar ele no revestimento dos órgãos internos. Certo? Aí o que vai acontecer? A localização desse tecido vai ser na pele, no revestimento dos órgãos internos, tá? Por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, aqui no tecido epitelial simples, tá? Ele é um tecido epitelial em que ele vai ter apenas uma única camada de células. Deixa eu até ir aqui para... Eu acho que fica melhor se eu abrir a aula de tecido epitelial. Bem, o tecido epitelial simples, por exemplo, a gente vai encontrar ele, sabe onde? Aqui no revestimento do trato respiratório, como eu já havia falado para vocês, a gente vai encontrar esse tecido nos alvéolos dos pulmões. Os alvéolos, eles vão funcionar como se eles fossem pequenos saquinhos, tá? E aí, esses saquinhos vai ser formado aí uma única camada de células de tecido epitelial. Essa única camada de células que vai formar o alvéolo vai ser importantíssima para as trocas gasosas que vai ocorrer entre o alvéolo e o sangue, tá? Então, a gente vai ter esse tecido epitelial aqui na pele, revestimento dos nossos órgãos internos. Aí a gente vai ter ele tanto no trato respiratório, como eu estou falando para vocês, no trato gastrointestinal, porque ele vai estar revestindo toda a estrutura interna aí do nosso intestino delgado. A gente vai ter ele na bexiga. Então, são vários órgãos, né, que eu vou ter, que vai ter aí o revestimento do tecido epitelial, certo? De onde é que vêm as células do tecido epitelial? O que é que eu quero dizer com essa pergunta? Eu quero dizer que o tecido epitelial, ele é um tecido que como ele é um tecido que ele precisa continuamente ali estar se dividindo, essas células, elas precisam estar vindo de algum lugar, tá? Essas células tronco que vão sempre provocar a renovação desse tecido. E elas vão estar vindo justamente ali do tecido conjuntivo que vem logo abaixo. Nós vamos ter ali uma camada de células, né, indiferenciadas, que à medida que elas forem recebendo o estímulo, elas começam então a se diferenciar em células do tecido epitelial.
tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, células indiferenciadas. Só colocar isso, tá? Células indiferenciadas, tá? Então, aqui a gente vai ter... Então, aqui a gente vai ter... A gente já respondeu a localização, a gente já respondeu a função e a composição da matriz extracelular. Qual é a composição aqui da matriz extracelular? A composição dela, basicamente, é proteoglicanos, tá? A gente vai ter uma grande quantidade de água, entre outras substâncias. E aí, o que acontece, gente? Aqui, a gente vai ter, nesse tipo de tecido, pouca matriz extracelular, tá? Então, a gente vai ter pouca matriz extracelular. Então, já respondemos sobre o tecido epitelial. Agora, a gente vai para o nosso próximo tecido, que é o tecido conjuntivo, tá? Então, vou colocar aqui, olha, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele vai ser rico em células do tipo fibroblastos, tá? Mioblastos não, vou colocar só os fibroblastos, certo? Esse tecido conjuntivo vai ser rico nesse tipo de célula, mas lembra que o tecido conjuntivo, ele vai ter aí várias subdivisões. A gente vai ter o tecido conjuntivo do tipo ósseo, do tipo sanguíneo, né, que é o hematopoético, tá? A gente vai ter o tecido cartilaginoso e a gente vai ter o tecido adiposo. Então, eu vou deixar essa coluna, essa linhazinha aqui vazia, mas aí vocês entendam que a resposta do tecido conjuntivo vai estar nesses 4 tecidos que eu vou colocar aqui abaixo. Então, vamos lá. A gente vai para o primeiro tecido. Que tecido é esse? O tecido adiposo, tá? O tecido adiposo, ele vai ter qual tipo de células aqui? Adipócitos, certo? Esses adipócitos, eles vão se diferenciar entre si, de acordo com a quantidade de glânulos de gordura, né? De gotinhas de gordura que eu tiver dentro desses adipócitos. Então, eu vou ter adipócitos, né? Do tipo unilocular, tá? E eu vou ter adipócitos do tipo multilocular, certo? Então, esse daqui vai ser o tipo de célula que vai compor o tecido adiposo. Bem, esse tecido adiposo, ele vai ter pouca matriz extracelular. Como a gente falou durante as nossas aulas sobre a formação, né, da matriz extracelular do tecido adiposo, eu vou deixar só essa informação, tá? Bem, ele vai ser classificado, né? Ele vai ser classificado em 2 tipos de tecido. O tecido adiposo, ele é classificado em tecido, tá? Unilocular. Quando é que ele vai ser um tecido unilocular? O tecido unilocular vai ser quando o adipócito, quando os adipócitos, eles tiverem, né, apenas uma gota de gordura, tá? Ou, na verdade, eu vou colocar aqui como triglicerídeos, certo? Então, esse daqui vai ser quando o tecido adiposo, né, do tipo unilocular, bem, o tecido adiposo unilocular, ele vai ter apenas uma única gota de triglicerídeos no seu citoplasma, e ele vai ter uma função específica. Que função é essa? A função dele aqui é o armazenamento, olha só, é o armazenamento de triglicerídeos, certo? Triglicerídeos, tá? Então, essa daqui é a função do tecido adiposo do tipo unilocular, tá? Onde é que eu posso encontrar esse tipo de tecido? Basicamente, né,
ele é encontrado e espalhado, né, por todo o corpo de indivíduos adultos, tá? E de onde é que vem essas células? Bem, eu vou deixar esse campo vazio porque a gente não falou de onde vêm os adipócitos. Então, aqui vai ficar vazio. São coisas que eu não vou cobrar na prova para vocês, então não vai servir. Mas, voltando aqui para a classificação, o tecido adiposo, ele também tem, além do tecido unilocular, eu vou ter outro tipo de tecido adiposo. Qual é? É o tecido multilocular. O que o tecido multilocular ele faz? Ele já aqui tem uma função diferente, tá? Qual é a função do tecido adiposo do tipo multilocular? É a produção, cadê? Desculpa. Opa. É a produção de energia, tá? Então, ele vai produzir energia. E onde é que eu encontro, né, esse tecido adiposo? Eu vou encontrar ele espalhado, né, no corpo dos bebês, tá? Essa produção de energia aqui, gente, ela vai estar atrelada à produção de calor. De calos, olha. Ela vai estar atrelada à produção de calor. Opa! Vai estar atrelada à produção de calor, certo? Então, a gente tem tecido adiposo do tipo unilocular, ele é armazenado na forma de triglicerídeos, tá? E aí, isso daqui é o armazenamento de energia na forma de ATP, tá? O multilocular, a produção de energia dele está associado com o quê? Com a produção de calor, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai encontrar esse tipo de tecido onde? Espalhado aí pelo corpo dos bebês, tá? Bem, então a gente já falou de tudo aqui do tecido adiposo. Vamos para o próximo tecido? Nesse caso, a gente vai falar aqui das cartilagens, né? Do tecido cartilaginoso. É outro tipo de tecido também conjuntivo. Beleza. Quais são as células que vão compor o tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso vai ser composto por, né, condrócitos. Quem são os condrócitos? São as células maduras. E a gente vai ter os condroblastos, que são as células jovens, tá? Beleza. Então, a gente vai ter a composição aqui. Vocês lembram qual é a composição do tecido cartilaginoso? Vão ser ricas em proteínas, né? Do tipo elastina, tá? Então, eu vou colocar aqui, mas tem mais proteínas aqui desse tecido, tá? Então, aqui, essa cartilagem, ela vai ser rica em vários tipos de proteínas, tá? Depois vocês voltem lá nos slides que vocês têm que estudar, né? E aí vocês procurem quais são as outras proteínas que vão compor aqui o tecido cartilaginoso, certo? Qual é aqui, como é que esse tecido ele vai ser classificado? Ele vai ser classificado como cartilagem hialina, tá? A gente vai ter a cartilagem, cadê? Cartilagem hialina. A gente vai ter a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, e a gente ainda também vai ter a cartilagem elástica, tá? Então, onde é que eu vou encontrar essas cartilagens? Opa! A cartilagem hialina, eu vou encontrar, é a mais rica que eu vou encontrar no corpo. Eu vou encontrar ela, por exemplo,
aqui nas costelas, fazendo a comunicação das costelas com o osso externo, tá? Então, vou colocar aqui, olha, hialina. Comunicação entre as costelas e o osso externo, tá? Essa daqui é a função da cartilagem hialina. Só dar um enter aqui para o negócio acompanhar as outras. Onde é que eu encontro a cartilagem fibrosa? A cartilagem fibrosa, ela é mais rígida. Então, eu encontro ela formando ali o disco. Como é o nome do disco? É o disco que forma a coluna. O intervertebral. Então, eu vou ter a cartilagem fibrosa ali formando esse disco intervertebral, que é um disco de cartilagem que vai ficar entre as vértebras. Então, quando uma vértebra, tá? Quando você caminha, por exemplo, o impacto do seu pé vai fazer isso aqui na coluna, ó, tá? Uma vértebra vai bater na outra. Essa batida, ela não acontece porque entre as vértebras eu tenho o quê? A cartilagem, um anel de fibrocartilagem, tá? Que é esse anel fibroso. Então, isso faz com que, por exemplo, você não sinta dor. Quando ocorre o desgaste desse anel, você vai ter doenças como, por exemplo, a hérnia de disco. E aí você começa a sentir uma dor muito grande na coluna, porque todas as vezes em que você anda, como esse disco ele desgastou, ele está rasgado, agora a gente vai ter esse processo acontecendo, né? O osso, ele tocando no outro osso e ele acaba lesionando esse nervo, né? Aqui do sistema nervoso central, que passa pelo canal espinhal, tá? Bem, então, é aí um exemplo de fibrocartilagem. E a cartilagem elástica, a gente vai ter, por exemplo, aqui, olha, a nossa orelha. Então, aqui é onde eu encontro a cartilagem elástica. Vou colocar aqui, orelha. Vou colocar um negócio mais bonito, né? Pavilhão auditivo. Tá? Então, aqui é o local. Opa! Desculpa, tá, gente? Aqui é o local, é onde eu encontro. Vou jogar para cá. E aqui, né, na verdade, é a função. Posso deixar a função para vocês responderem? Pode, professora. Tá no slide lá, tá? Professora, Oi. a senhora poderia explicar só mais um pouquinho sobre a cartilagem hialina, por favor? Posso sim. Espera aí, rapidola. Histologia. Ai, gente, graças a Deus, tá facinho. Pronto, tá aqui a aula de cartilagem que vocês vão tirar todas essas respostas que eu falei para vocês, tá? Bem, tá aqui a função do tecido cartilaginoso. A função do tecido cartilaginoso é a mesma do osso. Então, é a função de sustentação, revestimento das articulações e absorção de choques, tá? Matriz extracelular dela vai ser tudo isso daqui, proteoglicano, glicoproteína e ácido hialurônico. Essa parte do crescimento eu não vou cobrar muito. O que você estava querendo falar sobre a cartilagem hialina, né? Que você estava querendo saber? Então, Isso, professora. cartilagem hialina, ela é uma cartilagem branco-azulada, translúcida, tá? E ela vai ser muito rica em colágeno do tipo 2, vai ser o tipo de cartilagem que a gente vai ter mais abundante. Como ela tem muito colágeno do tipo 2, ela é uma cartilagem que ela tem uma certa maleabilidade. Então, por exemplo, ela vai estar presente aqui em ossos, né, na conexão aqui desse osso externo com as costelas. E isso faz com que a nossa caixa torácica, olha, eu consiga afundar ela e ela volte, tá? Se ela fosse totalmente de osso, eu não teria liberdade nesse movimento. Então, por exemplo, em um caso onde precisasse fazer uma massagem cardíaca, não ia conseguir, porque a massagem cardíaca é justamente quando você empurra essa pontinha aqui do externo para baixo, tá?
Você coloca todo o seu peso e aí você consegue estimular o seu coração. Se fosse totalmente só osso, você não ia conseguir fazer isso, porque o osso, como ele é um tecido mais duro, ele ia acabar quebrando. Outra localização é aqui na traqueia. Então, a traqueia, se eu virar para cá, eu consigo respirar ainda. Se eu virar para o outro lado, eu consigo respirar, tá? Se eu amassar aqui um pouquinho, eu ainda consigo respirar. Por quê? Porque ela consegue voltar ao normal com muita facilidade por conta da presença desses anéis de cartilagem que a gente vai ter aqui na traqueia, tá? Encontra a cartilagem hialina também aqui na ponta do nariz, certo? E também entre os ossos, essas articulações aqui, por exemplo, do joelho, a do cotovelo, eu vou ter anéis de cartilagem hialina. E essa cartilagem, ela tem um alto poder de absorção de impacto, tá? Bem, aí a gente vai para o segundo tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica. Eu respondi tua dúvida? Sim, professora. Beleza. Aí a gente vai para o segundo tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica, né? E aí ela já vai ser rica em outro tipo de proteína, que são justamente as fibras elásticas. Onde é que a gente vai ter esse tipo de cartilagem? Aqui na orelha, tá? Eu consigo, por exemplo, puxar aqui o pavilhão auditivo e quando eu solto a orelha, ela é puxada, mas ela consegue voltar ao normal, justamente por conta dessas fibras de elástico. Aqui a gente vai ter outro tipo de cartilagem, que é essa que eu falei para vocês, que é a fibrosa. E aí, essa cartilagem, olha, ela vai formar esse disco intervertebral, que é um disco um pouco mais duro, justamente para atuar, para poder servir de amortecimento, né, desse impacto quando a gente caminha, por exemplo. Então, olha, é uma cartilagem mais espessa, tá? E essa, o fato dela ser um pouco mais dura é justamente para segurar esse anel pulposo que tem aqui dentro, que é uma substância mais gelatinosa, tá? Então, esse sistema do anel pulposo, que é essa substância que tem aqui dentro, com a fibrocartilagem, né? Que é essa substância que vai abraçar o anel pulposo, vai fazer com que essa estrutura, né, absorva impactos entre uma vértebra e outra. Onde é que a gente também tem cartilagem fibrosa? Aqui na símfise púbica, né? Nesses ossos da bacia. Então, ela vai ajudar a unir esses ossos da bacia, tá? Aqui a gente tem, né, o processo lá de hérnia de disco. Aqui é um disco normal, ó, anel fibroso como ele fica. E quando a pessoa tem hérnia de disco, é quando esse anel fibroso ele teve alguma lesão. E aí ele é quebrado e esse núcleo pulposo ele sai, né? Ele acaba sendo aí, ele acaba saindo desse anel pulposo. E a gente tem uma dificuldade aí nesse processo de amortecimento de impacto, tá? Deixa eu só lhe interromper. Esse líquido que tem dentro dessa cartilagem hialina é o líquido sinovial? Não. Não, Não, né? não, peraí. A cartilagem hialina é. Aqui eu estou em outra cartilagem. Eu estou na cartilagem, é na fibrocartilagem, tá? E Ah, aí, nesse exemplo aqui que eu estou dando, não é líquido sinovial, sinovial. não. Aqui é um líquido que ele é formado à base de mucopolissacarídeos, que são. É como se fosse assim um melado, é como se fosse água com açúcar, só que em Entendo. grande quantidade, não vai ficar aquela coisa ali gelatinosa. Então, é esse tipo de gel que a gente tem entre uma vértebra e outra, tá? E esse tipo de gel que vai ajudar nesse processo de amortecimento. É como se fosse uma gelatina, uma bolinha de gelatina. Quem guarda essa bolinha de gelatina é justamente a fibrocartilagem. Então, nesse caso aqui, eu não tenho líquido sinovial, certo? Mas quando a gente vai, e aí deixa eu voltar aqui com vocês, para a cartilagem hialina, aqui na cartilagem hialina, principalmente nessas cartilagens, onde aqui eu tenho uma articulação, tá? Aí eu tenho líquido sinovial. O líquido sinovial, ele vai ajudar a nutrir essas células aqui da cartilagem hialina. Então, ele vai funcionar como se fosse uma espécie de lubrificador, tá? Eu costumo dizer que esse tipo de articulação, ela é como se fosse assim a conexão entre uma porta e aqui o negócio que prende a porta, que eu não vou saber o nome, tá?
E aí essa cartilagem é como se fosse a fechadura? Não, a dobradiça, tá? Então, tem um momento, né, quando assim a dobradiça está muito velha, ou quando você passa muito tempo sem abrir a porta, o que que acontece com essa dobradiça? Na hora que você abre a porta, ela faz um barulho, né? Esse barulho é justamente porque ali eu não estou tendo uma lubrificação. E aí, esse barulho é provocado justamente pelo atrito de um ferro e outro, que está dentro desse sistema para formar a dobradiça. Na nossa articulação é a mesma coisa. Existem patologias que fazem com que ocorra a secagem, esse líquido sinovial ele fica seco, a pessoa tem dificuldade de formar esse líquido sinovial. E aí o que acontece? A pessoa ela começa a ficar com a perna dura, ela perde esses movimentos da articulação. Então, quando ela vai, por exemplo, andar, ela não consegue, porque quando ela vai movimentar a perna para fazer o movimento, o ponto da articulação vai doer bastante. Por quê? Porque ali não está lubrificado, não tem líquido sinovial. Então, sempre entre as nossas articulações, a gente vai ter uma bolsinha, né? A gente tem a articulação aqui dentro, e aí ao redor da articulação é como se a gente tivesse uma bolsinha, e dentro dessa bolsa eu tenho um líquido sinovial. Então, por isso eu consigo executar, né, esses movimentos com a maior facilidade do mundo, porque as minhas articulações estão lubrificadas, assim como as de vocês, tá? Tudo bem? Ficou de boa? Professora, Oi. Pode falar. tá me ouvindo, professora? Tô sim. A senhora falou sobre a perda, né, do líquido sinovial. Então, é isso que acontece com os idosos quando ai, meu Deus. Quando vai ficando mais velhinho, né, a pessoa perde a articulação das pernas, do braço, aí vai Sim. perdendo esse líquido, no caso. Vai acontecendo, porque à medida que a pessoa ela vai ficando idosa, esse processo de renovação das cartilagens, ele também vai ficando mais oneroso, mais dificultoso, entendeu? Mais lento. Até porque vocês estão vendo aqui que eu tenho muito, assim, para fazer a cartilagem, eu preciso ter colágeno. Se não tiver colágeno, não tem cartilagem. E acontece que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a produção de colágeno do nosso corpo. Inclusive, é por isso que a gente vai criando as rugas. As rugas, elas vêm justamente dessa diminuição da produção de colágeno que a gente tem logo depois dos 30 anos, tá? Então, depois dos 30 anos, você começa a reduzir a produção de colágeno, aparecem as rugas. Aqui na cartilagem acontece a mesma coisa. Como é que a cartilagem ela vai responder a essa diminuição da produção de colágeno? Através da limitação desses movimentos. E aí, para isso, é importante o idoso, né, ele ter um acompanhamento, ele fazer, por exemplo, uma academia, tá? Porque quando ele faz a academia, o pouco de peso que ele levanta, ou o movimento que ele faz, começa a estimular o funcionamento dessas cartilagens. Se eu passar muito tempo com a perna esticada ou com a perna sem fazer movimento, quando eu vou fazer movimento, ela dói, né? Já passaram por uma situação assim? A gente não foi feito para ficar parado, a gente precisa se movimentar. E aí o idoso, ele tende, à medida em que a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar mais parado em casa. E isso traz essa ineficiência. Você começa a produzir menos líquido sinovial, tá? Você começa a não estimular mais tanto a produção de colágeno, e o colágeno já está diminuindo, você não faz exercício, aí ele diminui ainda mais rápido. Então, é por isso sim, tá bom? Mais Tá alguma bom. dúvida? Eu tinha um avô, ele dormia sempre na rede, ele dormia sentado na rede. Ele perdeu, ele tinha Alzheimer, ele ficou com Alzheimer aí ele sempre dormia sentado, e para se movimentar, minha avó segurava nas mãos dele, né? Ele sempre andava assim com a perna bem dobradinha. Uhum. Porque ele não conseguia mover justamente por causa disso, né? Mas se Sim. ele tivesse, mas assim, não sei se é o caso, porque
vou falar em cima do que você me passou, mas de repente com acompanhamento, né, de fisioterapia e tal, o fisioterapeuta ia estimular com os movimentos corretos o funcionamento daquele membro, tá? E aí poderia ser que com o passar do tempo ele pudesse recuperar, certo? Acho que Sim. eu tinha uma tia-avó que ela começou também a ter problema, que ela passava muito tempo sentada e ela já tinha as pernas muito inchadas, né? Como ela era idosa e ela não se locomovia muito, e ela já tinha essa, digamos assim, esse hábito de passar o dia sentada, ela foi perdendo os movimentos. E aí o médico falou, olha, não, ela precisa se movimentar, ela precisa andar, só que ela era muito gordinha, inclusive era por isso que ela não andava, porque ela tinha, né, uma certa já comorbidade, até por conta de todas as outras patologias que ela tinha. Então, a minha tia sempre tentava levar ela para caminhar, mas ela não conseguia mais se movimentar tanto, justamente porque ela tinha passado muito tempo parada. Então, enfim, né? Quando a gente vai ficando idoso, a gente vai acumulando tudo, né? Acumula aqui uma diabetes, uma pressão alta, uma artrose, uma osteoporose, né? Vai uma caixinha de acúmulos, tá? Então a gente tem que se cuidar enquanto é novo. Mas continuando, alguém tem mais alguma dúvida desse assunto? A gente pode fechar então o tecido cartilaginoso. Cadê o slide que eu estava respondendo? Ó, então a gente já fechou aqui tudo que é cartilagem, né? Toda a parte da cartilagem. Então, olha só, a função da cartilagem vocês vão ter aqui. Deixa eu até copiar e colar essa função aqui para a gente ir mais rápido, tá? Então, função, sustentação, formação no crescimento e blá, blá, blá. Então, deixa eu copiar para cá, porque meu sonho é mandar isso para vocês. Tá aqui. Beleza? Agora a gente vai para o tecido ósseo, tá? E aí, aqui dentro do tecido ósseo, vamos fechar aqui então a apresentação de tecido cartilaginoso para o computador não ficar mais lento, e aí a gente abre aqui o de tecido ósseo. O que a gente vai ver aqui do tecido ósseo? Primeiro, função do tecido ósseo vai ser a mesma coisa do tecido cartilaginoso, tá? Qual é o tipo de célula aqui do tecido ósseo? Bem, a gente já sabe que o tipo de célula aqui vai ser os condroblastos. Opa, olha bem aqui, ó, condrócito sem um N. A gente vai ter aqui o tecido ósseo. A gente vai ter os osteoblastos, tá? A gente vai ter também os osteoclastos. E a gente vai ter, vou até colocar aqui, os osteócitos, tá? Não vou colocar mais nenhuma especificação de célula, porque vocês já sabem a função de cada uma. Osteoblasto, qual é a função aqui do osteoblasto? Formar osso novo, então é célula nova, osteócito, célula madura, e osteoclasto é justamente aquelas células do tecido osso que elas vão atuar no processo de reabsorção óssea. Ou seja, sempre quando a gente falar em tecido ósseo, a gente vai ter o osteoclasto. E a gente sempre vai ouvir falar associado ao osteoclasto esse nomezinho de reabsorção. Vocês sempre vão associar a reabsorção com uma destruição do tecido ósseo. Essa destruição, ela inclusive pode ser boa. Por quê? Porque aí eu vou destruindo um osso velho e construindo um osso novo, tá? Então, o tecido ósseo, ele é um tecido que ele está ali constantemente sendo renovado. Então, ele é produzido a partir da ação dos osteoblastos, tá? E ele vai ser destruído a partir da atuação dos osteoclastos. Então, esse processo, ele vai, né, como se fosse um ciclo, certo? Acontece que quando a gente vai ficando mais velho, novamente, a gente vai aumentando a produção do osteoclasto e diminuindo a quantidade de osteoblasto. Então, você aumenta a destruição do osso, mas você continua, né, produzindo ali pouco osso, tá? E isso vai provocar doenças como, por exemplo, a osteoporose, que é quando o osso ele vai criando ali microporos, ele vai ficando todo furadinho, tá? Tornando esse osso mais frágil. Então, uma pessoa idosa, por exemplo, se ela cai, ela pode quebrar o osso, tá? Ela tem uma facilidade maior de quebrar o osso do que uma pessoa mais jovem, certo?
Justamente por conta dessa presença maior de osteoclasto e essa presença menor de osteoblasto. Bem, qual é a composição da matriz extracelular? Matriz extracelular do tecido ósseo. Cadê você, matriz extracelular? Tá aqui, olha. A gente vai ter como uma função da matriz extracelular do tecido ósseo, tá? Como o tecido ósseo, ele é para ser um tecido rígido, até porque ele é um tecido de sustentação das partes moles do nosso corpo, como, por exemplo, os músculos, a pele. Todos esses são tecidos moles, né? E eles são sustentados pelo nosso esqueleto, que é formado a partir do tecido ósseo. Então, eu preciso ter uma quantidade muito grande de minerais para tornar esse tecido mais duro. E quais são os dois principais minerais que vão formar o tecido ósseo? O cálcio e o fósforo, tá? São os dois primeiros. São os principais, mas a gente tem mais, como sódio, potássio, magnésio. A gente também vai ter fibras colágenas, vai ter proteoglicanos. Mas esse é o diferencial do tecido ósseo. Eu vou até colocar aqui na tabelinha para vocês. Tecido ósseo, né? A gente vai ter aqui rico em matriz, na verdade, rico em minerais. Como o cálcio, tá? Mas aí, quando for lá na prova, vocês vão lá naquele slide, tá? Porque lá a resposta está mais completa. Bem, então, osteoblasto. Ai, eu coloquei no lugar errado. Então, osteoblasto, osteoclasto, aqui a gente vai ter a classificação. Dentro desse processo de classificação do tecido ósseo, a gente vai ter dois tipos de tecido ósseo. O tecido compacto, o tecido compacto, tecido esponjoso. Aí vocês já estão vendo isso, esponjoso. Aí vocês estão vendo isso em anatomia, né? Então, o tecido compacto, ele é um tecido que ele vai estar mais na parte superficial do corpo, do osso. Então, ele vai revestir o osso. Enquanto que o tecido esponjoso, ele vai ser todo cheio de poros. Então, ele vai estar aí mais no interior do osso. E vai ser aí através do tecido esponjoso que vai passar aí os vasos sanguíneos, tá? Serve para a passagem, por exemplo, da medula óssea. Qual é a medula óssea? Vocês lembram? Produção de células sanguíneas, tá? Bonitos. Já era para estar tendo uma briga aqui para responder a questão. Onde é que eu encontro o tecido osso? Todo o corpo, né, gente? Eu não vou colocar todo o corpo, não. Por exemplo, a orelha não tem osso. O nariz tem osso. Enfim, eu vou deixar essa vazia, tá? Não vai interferir na resposta da prova de vocês. Então, a gente já falou do tecido adiposo, cartilaginoso ósseo, e agora a gente vai falar de algum outro tecido conjuntivo, que é o que está faltando, adiposo, cartilaginoso, ósseo. Qual é o tecido conjuntivo que está faltando, vocês lembram? A senhora já botou adiposo, professora? Já, está faltando sanguíneo. O epitelial, conjuntivo, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, adiposo, muscular e nervoso. Já falamos do epitelial, já falamos do adiposo, já falamos do cartilaginoso, já falamos do ósseo. Agora a gente vai falar do tecido sanguíneo. Vixe, por que esse negócio veio grandão? Bem, então bora lá. Tecido sanguíneo. Beleza. Quais são as células que eu encontro nesse tipo de tecido? Nossa última aula prática. Bora lá, vocês. Nossa. Por que esse negócio tá assim, gente? É para ficar bonitinho aqui no 10,5 fonte.
Então, a gente vai ter, olha só, as hemácias. Então, a gente vai ter aqui, participando do tecido, a gente vai ter as hemácias, tá? A gente vai ter também, além das hemácias, nós vamos ter os leucócitos, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes, mas entre esses leucócitos, a gente vai ter leucócitos granulócitos, leucócitos agranulócitos. Quem são os leucócitos granulócitos? São aqueles que têm grânulos. Quem são eles? Basófilo, eosinófilo, qual é o outro? Basófilo, eosinófilo e neutrófilo, tá? Quem são os leucócitos agranulócitos? O monócito, que vai fagocitar a célula, e os linfócitos, que vão produzir anticorpos, tá? E matar aquelas células que são tumorais e que estão infectadas com vírus, beleza? Então, essa daí é a função, né, dos leucócitos. Bem, aqui o tecido sanguíneo ele vai ser muito rico em água, tá? A matriz extracelular desse tecido. Primeira coisa que eu vou ter muita matriz extracelular, tá? Beleza, tenho muita matriz extracelular. Além disso, essa matriz extracelular, ela é muito rica em água, certo? Então, bastante rica em água. A gente vai ter aqui uma classificação do tecido sanguíneo, mais ou menos, né? Eu vou ter as hemácias, que a função das hemácias, basicamente, eu vou deixar essa classificação aqui vazia, tá, gente? Por quê? Porque ele não vai ser classificado, tá? Eu não vou ter uma classificação desse tecido. Mas eu vou ter uma diferença de função de acordo com a célula que eu for ter no tecido, tá? De acordo com a célula que compõe esse tecido, melhor dizendo. Então, a gente vai ter, por exemplo, as hemácias, cuja função é transporte de gases. Na verdade, ela transporta o oxigênio. Tá? Bem, e o que é que os leucócitos fazem da vida? Eles são o quê? Células De defesa. Exatamente, são células imunológicas e imunológicas são as nossas células de defesa. Todas as vezes em que a gente se corta, em que a gente é infectado por um vírus, uma bactéria, tem um monte de células imunológicas, células de defesa que vão lá atacar aquele vírus, aquela bactéria, que vão atuar lá no processo de coagulação do sangue, que vão produzir proteína, enfim, vão defender o nosso corpo. Então, são células de defesa, os leucócitos. Tudo bem? Onde é que a gente vai encontrar essas células? Dentro dos nossos vasos sanguíneos. Exatamente. A gente encontra, né, as células dentro aqui dos vasos sanguíneos. Então, dentro dos vasos, das veias, artérias, tá? Então, vasos é isso, dentro dos vasos e também, né, passando pelo coração. Isso porque o nosso sistema circulatório é um sistema fechado, tá? Eu não vou ter sangue esparramado pelo corpo. Se eu tiver, aí o problema é outra coisa, já é um problema patológico, já é um processo hemorrágico. Quando o sangue ele sai de dentro do vaso ou de dentro do coração, a gente tem um processo hemorrágico acontecendo. Então, todo o nosso sangue é para ele encontrar nesse circuito, para ele ser encontrado nesse circuito, dentro dos vasos sanguíneos e coração, beleza? Bem, a gente já respondeu, então, tecido sanguíneo, e agora a gente vai, o que mais? Tecido nervoso, né? Deixa eu fechar aqui, tecido sanguíneo. E agora a gente vai para o tecido nervoso. Primeiro, né? Ele vai ser, ó, ele já vai ter uma classificação aqui, tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui para a tabela. Olha só, o tecido nervoso, ele não é um tecido conjuntivo, tá? Eu vou até, ó, eu vou até pintar isso daqui de uma cor diferente. Tecido sanguíneo, o tecido cartilaginoso, bora, sobe. Eu vou pintar isso daqui de roxo? Não, peraí. Pintar de amarelo. Por que tá indo só o negocinho?
Pronto. Eu vou deixar tudo que fizer parte do tecido conjuntivo vai estar aqui dentro dessa cor, tá? Vai ser a cor roxa ou lilás. Eu não sei qual é a diferença das duas. Beleza. Então, a gente vai... Tá me ouvindo? Sim, professora. Beleza. Então, bora lá. Tecido nervoso, tá, gente? Quais são as células que fazem parte do tecido nervoso? Nós vamos ter os neurônios, né? Que são as células que são células condutoras de impulso nervoso. Eita, menino, que fisiologia no próximo semestre promete, viu? Então, a gente vai ver como é que os neurônios funcionam, tá? Quem não aprendeu isso aí agora, né, professora? Já sabe. Se prepare lá para a fisiologia. Porque fisiologia Eu. vai ser, ó. Não, tem que aprender, Felipe. Tem as férias para aprender. Então, ó, a gente vai ter os dois tipos de células do Professora, sistema nervoso. Oi. Pode falar. esse quadro que a senhora fez aí, tudinho, a gente vai ter como ter acesso nele? Eu vou já Porque mandar eu tô ele para pegando... vocês. Eu vou já mandar Ah, ele. tudo Tá? bem, obrigada. Tá bom, obrigada. Então, a gente vai ter aqui, olha, continuando, tecido nervoso, tá? Tem alguém falando comigo? Deixa eu só abrir aqui. Não, não tem ninguém falando. Eu começo a aula bonitinha, né, gente? Cabelo solto, arrumado, de óculos, batom. Aí olha a situação como eu tô. Eu que ia falar, professora, das células, mas tudo bem. Eu ia dizer para a senhora as duas células. Não, ela pode falar a outra, eu só coloquei uma aqui. Qual é a outra? São duas, na verdade, que faltam, que é a célula glia e a neuroglia. Seria isso? Que são responsáveis pela sustentação e proteção dos neurônios. Na verdade, é a mesma coisa, células da glia ou neuroglia, tá? É a mesma coisa. Então, a gente ou fala células da glia ou fala de células da neuroglia, tá? Então, eu vou ter dois tipos de células aqui no sistema nervoso. Eu vou ter os neurônios, que são as células condutoras do impulso nervoso, e eu vou ter eu vou colocar neuroglia, né? Células da neuroglia. Perfeito, tá? Que é justamente como você mesma falou, são células que vão dar suporte ao nosso sistema nervoso. Então, se um neurônio morreu, quem é que vai lá limpar aquele neurônio morto, retirar ele? Vai ser uma célula da glia, tá? A gente viu que os neurônios, eles são formados, por exemplo, cadê o slide do neurônio? O neurônio, por exemplo, ele vai ser formado, né, pela bainha de mielina, tá? Que são essas bainhas aqui, ó. Quem é que vai formar essa bainha de mielina? Vai ser justamente aí as células da glia, que vão ter ali uma maior quantidade de lipídio para poder formar essa bainha e ajudar o neurônio nesse processo de condução dos impulsos nervosos, tá? Então, essa daqui vai ser a função dessas duas células. Então, o sistema nervoso, eu vou ter dois tipos de célula, neurônio e células da glia. A gente vai ter muita matriz extracelular aqui, tá? A gente vai ter, né? Na verdade, a gente tem pouca matriz extracelular. E aí, como a gente não falou de matriz, eu vou só deixar isso daqui, certo? Tecido nervoso, ele é classificado? Sim, em dois. Alguém sabe me dizer qual é? O sistema nervoso ele vai ser classificado em duas partes, né? Então, a gente vai ver aqui qual é a classificação. É classificado, olha, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, tá? O que faz parte do sistema nervoso central? A gente vai ter aqui o encéfalo, nosso cerebrinho, tá? E aqui a gente tem a nossa medula espinhal, certo? Então, essas duas estruturas fazem parte do sistema nervoso central.
Só que da medula espinhal, eu começo um processo de ramificação desses nervos, que vão chegar em cada pedacinho pequenininho do meu corpo. Como, por exemplo, eles vão inervar os músculos, né? Lembra lá da conexão entre o músculo e o neurônio, que a gente chama de placa motora? Então, esses neurônios que vão fazer conexão com o músculo e permitir o movimento desse músculo, vai estar saindo aqui da medula espinhal, tá? É uma ramificação desse nervo central, que vai estar passando aí na medula, nessa região medular. A gente vai conseguir, por exemplo, sentir aqui na ponta dos dedos o que está frio, o que está quente, o que está em temperatura ambiente, se é áspero, se é macio. Então, todas essas sensações, essa sensibilidade que a gente tem na nossa pele, a gente tem graças a esse sistema nervoso mais ramificado. E aí a gente chama ele de quê? Sistema nervoso periférico. Então, a gente já responde o outro quadradinho aqui, tá? Sistema nervoso, né? Tem pouca matriz extracelular e ele vai ser classificado, eu vou colocar só as siglas, tá? Em sistema nervoso central, vou até colocar aqui, sistema nervoso central, já está escrito, né? E aí, se cair alguma coisa na prova, vai ser assim, ó, sistema nervoso central, tá? E a gente também vai ter o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, tá? Beleza? Pronto. Qual é a função? Bora lá ver qual é a função do sistema nervoso. Receber e transmitir impulsos elétricos. Tá aqui. Só isso, tá? E onde é que a gente vai encontrar esse sistema nervoso? Sistema nervoso central, a gente vai ter ele, né, no encéfalo. E o sistema nervoso periférico, a gente vai ter ele em todas as regiões do nosso corpo. Vou colocar assim, espalhados pelo corpo, que acho que fica mais bonito. Beleza, gente? Tranquilo e calma aqui. Aí é só de sistema nervoso, tá? Aí a gente vai para o nosso último tecido. Ah, que é o tecido muscular, né? Eu preciso responder sobre o tecido muscular? Acho que vocês já estão tão carecas de saber. Acho que não precisa, professora, porque a gente respondeu ele ontem. Pois é. Aqui, ó, os tipos de Professora, células. a gente respondeu o tecido muscular ontem. Ah, foi, né? Ah, então tá bom. A senhora tá com essa cabecinha da senhora fruta. Ai, pois é. Pra mim aqui só tá faltando conjuntivo, mas eu não sei se já respondeu ou não. Acho que eu acredito. Não, o conjuntivo é o que eu falei para vocês. A gente vai ter esse conjuntivo aqui, a gente vai ter o frouxo, a gente vai ter o denso, a gente vai ter o modelado, vai ter, né, o frouxo e o denso. Aí o denso ele vai ser classificado em denso, modelado, denso, não modelado. Tá? O que a gente vai encontrar? Basicamente fibroblastos, né? E a gente vai encontrar muita matriz extracelular, muita ou pouca, né? Dependendo desse tipo de tecido. Mas assim, não vou cobrar essa subdivisão minha aqui para vocês, tá? Do tecido conjuntivo denso, frouxo, modelado e não modelado. Então, vou deixar aqui
que eu vou cobrar para vocês de tecido conjuntivo vai ser o tecido conjuntivo do tipo adiposo, tecido conjuntivo do tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo do tecido do tipo sanguíneo e o tecido conjuntivo do tipo ósseo, tá? Então, são esses 4 que eu vou cobrar de vocês. O frouxo, denso, modelado e não modelado, eu não vou cobrar, apesar da gente já ter visto eles em aula prática, tá? Beleza? Tua nada, minha. Beleza. Professora, qual é que a senhora não vai cobrar? Esse tipo aqui de tecido conjuntivo, frouxo, modelado, denso, tá? Vou até colocar aqui, não vai cair na prova. Tá. Hoje nós vamos até 1 hora, professora? Não, não vai mudar. Vocês já querem terminar? Já tá bom? Acho que já tá bom, né, gente? Isso daqui vocês conseguem responder só? Sim. Eu já respondi quase todas. Para mim, falta só a 1. Que é a da tabela? Pra mim Isso. falta só algumas também. Falta, deixa eu ver, a 9 e a 6, que é para mim fazer, né, com meu rico conhecimento em histologia. Adoro. Ei, professora, a revisão de biologia já acabou, né? Já acabou. Tá bom, então. Tá bom? Aí, olha, dentro aqui dessa questão 6, eu estou perguntando sobre as glândulas endócrinas e exócrinas, tá? É só vocês lembrarem que uma glândula endócrina é uma glândula que ela vai produzir o seu hormônio e liberar na corrente sanguínea. Por exemplo, aqui a paratireoide, ela é uma glândula endócrina, porque ela vai produzir o paratormônio e esse paratormônio cai na corrente sanguínea. E aí ele consegue chegar a vários órgãos do meu corpo através da corrente sanguínea, tá? Agora a gente vai ter glândulas que elas vão produzir, né, substâncias que vão para fora dos vasos sanguíneos, vão para fora da corrente sanguínea, tá? Como, por exemplo, as glândulas sebáceas. Quando você vai dormir, que você acorda com aquela cara assim toda oleosa, aquilo ali é coisa das glândulas sebáceas do seu rosto, tá? Então, elas produzem o sebo e liberam esse sebo para fora, no caso aí, para o meio externo do seu corpo, certo? Então, ela não está liberando o sebo para dentro de um vaso sanguíneo, está liberando o sebo para fora do corpo, tá? Mas a gente tem também o pâncreas, né? O pâncreas, ele funciona, na verdade, deixa eu ver outro exemplo de glândula que é exócrina, mas que produz alguma coisa e libera para dentro do corpo. Acho que é glândula salivar, tá? As glândulas salivares, elas produzem, são glândulas exócrinas. Elas produzem saliva e a saliva vai para dentro vai para o vaso sanguíneo? Não, né? Elas vão ficar aqui presente na boca. Elas também não vão para fora do corpo, tá? Então, as glândulas salivares são glândulas exócrinas, porque elas produzem saliva e essa saliva fica retida dentro do seu corpo, certo? Então, ela não é jogada na corrente sanguínea. Toda glândula que produz alguma substância e ela libera essa substância dentro de um vaso sanguíneo, ela é endócrina. Toda glândula que produz alguma substância e essa substância ela é liberada fora de um vaso sanguíneo, ela é exócrina, tá? Toda glândula que ela tiver as duas funções, como por exemplo o pâncreas, ele é uma glândula mista, tá? Ou também chamada de glândula afícrina, que ele tem essas duas funções. O pâncreas, ele produz enzimas, que essas enzimas vão atuar na digestão dos nossos alimentos. Então, ele produz enzimas e libera essas enzimas na primeira porção ali do nosso sistema, do nosso intestino delgado, tá? Que é o duodeno. Então, essas enzimas que são liberadas pelo pâncreas batem em cima do alimento e atuam nesse processo de degradação e de digestão desse alimento. Então, aí é uma função que exócrina. Ele produziu algo e liberou para dentro do meu corpo, mas foi fora
do sangue, tá? Então, é exócrina. Mas o pâncreas, ele também vai produzir 2 hormônios, que é a insulina e o glucagon, que são 2 hormônios que vão atuar aí no metabolismo dos carboidratos. Então, quando ele produz, por exemplo, insulina, ele libera essa insulina para dentro dos meus vasos sanguíneos. Então, esse hormônio, a insulina, fica presente ali no meu sangue, captando as moléculas de açúcar. Então, aí é uma função endócrina, tá? Entenderam a diferença entre exócrina e endócrina? Sim, sim. Beleza, perfeito. Eu acho Professora, que... aqui na, Oi, na, tá. sim, na quinta, tá perguntando qual tecido que precisa de cálcio para funcionar. Eu botei só tecido ósseo. Eu preciso colocar alguma coisa mais complementar? Precisa, o tecido ósseo precisa de cálcio para funcionar, tá? Porque é através do cálcio que ele consegue se formar. O tecido muscular precisa de cálcio para funcionar. Lembra? Porque sem o cálcio, eu não tenho ali a ligação do cálcio com a troponina. E aí, se não tem a ligação do cálcio e troponina, a troponina não sai do lugar, do sítio de ligação, e a miosina não consegue se ligar ali, tá? A tropomina fica no meio da ligação entre actina e miosina. Quando o cálcio está presente, o cálcio retira a troponina e aí eu tenho ligação de actina e miosina. Então, aqui eu também tenho o tecido muscular. O tecido nervoso, eu não vou cobrar de vocês porque a gente não chegou a falar mais nessa parte de funcionamento. Mas o tecido nervoso também precisa de cálcio para funcionar, tá? Basicamente é isso, são esses 3 tecidos. O tecido ósseo, o tecido muscular e também o tecido nervoso. Mas se vocês colocarem ósseo e muscular, eu já fico feliz, tá bom? O que mais? Professora, a senhora pode repetir rapidamente os tipos de tecido conjuntivo? Só Tá. para eu ver se está tudo certinho aqui, por favor. Beleza. Tecido conjuntivo, nós vamos ter, né? Tecido ósseo, tecido hematopoético, né? Tecido sanguíneo, tecido adiposo e tecido cartilaginoso. São 4 tipos de tecido conjuntivo, tá? Tá ok. Mas aí a gente ainda tem mais 3 conjuntinhos ali de tecido conjuntivo que são tecidos auxiliares, que é o tecido não modelado, tá? O tecido frouxo, desculpa. Aí a gente vai ter o tecido denso. E o denso ele pode ser modelado ou não modelado. Esses 2 tecidos, eles vão formar, por exemplo, ligamentos e tendões, tá? Mas não vai cair na prova isso, tá bom? Tá Mas ok, fica a professora. informação. Muito Beleza. obrigada. De nada. Alguém mais? De boas? De boa. Sim, professora. Beleza. Tá de boa até aqui, né? Não sei na prova. Não, vai estar de boa, gente. Relaxa. Então, ó, eu vou. Cadê o arquivo? Tá aqui. Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui da formatação desse arquivo. Ixi. O que eu fiz? Como é que eu vou fazer agora para formatar ele, para ele ficar bonitinho e ir para vocês? Deixa eu só excluir bem aqui essa coluna. Excluir coluna. Pronto, tá? Deixa eu aumentar ele aqui de tamanho. E aí, eu tenho que aumentar o slide mais ou menos o dobro para a tabela cair inteira. Então, deixa eu ir aqui em design. É design que vai? Tamanho do slide. Aí, deixa eu ver aqui o padrão. Screen. Beleza. Aí é bom que vocês já vão aprendendo já. No dia que vocês precisarem aumentar o tamanho de um slide, vocês já vão saber como fazer. Tamanho personalizado. Vamos personalizar o tamanho do nosso slide, tá? Aqui a gente tem a largura. Eu vou até aumentar essa largura. Eu vou colocar 40. Depois vai entrar no deve ser menor ou igual. Como é que eu vou fazer aqui? 40.
E aqui a altura é 19, né? Vamos jogar aqui 40 para essa altura também. Garantiu o ajuste, né, gente? Pronto. Pronto, tá aqui a tabela bonitinha. Aí, página inicial, a gente vai colocar aqui, deixa um calibre mesmo, né? Bora botar um 14 para ficar melhor de ver. Bora botar tudo no meio. No meio, no meio. E pronto. Acho que tá feito aí a tabela de vocês. Aí agora eu vou salvar. Eu vou salvar em PDF, porque o Teams não consegue enxergar nada que estiver em outro formato, que ele é cego. Beleza. Vixe. Colocar aqui, ó. Revisão. Tabela de revisão de histologia, hein? Tabela de revisão de histologia. Aí a gente vai salvar como? PDF? PDF, né? Isso, professora. É até melhor para a gente imprimir. Eu quero imprimir isso. Né? Então tá bom. Então bora lá. PDF, aula de histologia, pronto. Alguém manda. A senhora vai mandar isso no chat, professora? Nesse exato momento. Deixa eu só abrir aqui Alguém, para por você. favor, Felipe, alguém, não sei, manda no grupo, porque eu não sei o que acontece, eu não consigo acessar o chat. Sistema hematopoético. Pronto. Ó, cadê, gente? Tá aqui a tabela, tá? Bonitinha, em PDF. Beleza? Então, deixa eu... Opa. Teams, cadê você? Tá aqui. Pronto. Agora vamos esperar até 2022 para ele poder anexar o arquivo. Que foi já, bebê? Você não está querendo? A gente foi guerreiro hoje, né? Nós fomos até 12 horas. Mas também a nossa aula começou às 8, né? Eu entrei 7h30, não tinha ninguém, eu fui fazer outras coisas. Eu sou dessas. Eu coloquei meu celular para despertar às 7 horas. Aí eu, eu dormi de novo. Quando eu me espantei, era 7h45. Eu acho, meu Deus, a professora já começou a aula. Pois é. Eu entrei no Pelo dia. lado logo. Acho que eu entrei era 7h34. Aí eu entrei, já deve ter gente, eu já vou começar. Aí não tinha ninguém. Eu falei, ah, não. Ah, não, me recuso. Mas eu acho que valeu pelos os nossos entraves de hoje, né? Conexão caindo, computador que está mais lento do que não sei o quê.
Gente, aí, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa mais que vocês queiram ver? Tá tudo de boa? Eu espero que nessa última parte da nossa aula vocês tenham entendido, assim, que deu para a gente. Pronto, está aqui. Pronto. Vou deixar ele carregar o arquivo. Alguém me mandou um e-mail, foi? Pronto, carregou. Aí eu já vou parar a nossa gravação. Vou esperar até o próximo ano para ele carregar a gravação. Depois eu vou baixar